Que beleza, que maravilha estrearmos o Hipercast. Faltava essa resenha quente do final de semana da Stock Car. E a gente está estreando aqui o primeiro episódio na companhia de ninguém menos que o embaixador da Hiperfreios na Stock Car. Sim, a Hiperfreios é a fornecedora oficial dos discos de freio da principal categoria do automobilismo brasileiro, estreando agora em 2024, mas já ficando em 2025, 2026 e além. Tem carro novo chegando por aí. A gente vai falar sobre isso tudo já já. Hiperfreios Inovação é a nossa estrada e olha, preciso elogiar a Hiper aqui, escolheu muito bem o embaixador, ninguém menos que a lenda Ingo Hoffmann. Seja muitíssimo bem-vindo, Ingo, uma grande satisfação para a gente aqui falar dessa resenha do final de semana e também o Rodrigo França, jornalista especializado aí em automobilismo. Oh, deixa eu não vá, Cumprimenta ele. Aqui, ó. Isso aí é uma das grandes coisas, né? O pessoal finge que não se cumprimentou antes, e a gente está se cumprimentando aqui no ar. Mas, pô, que legal receber vocês aqui e vamos começar já pegando aí, colhendo as impressões iniciais do Ingo sobre esse final de semana que estreou, além dos discos da Hiper, um formato novo na Stock, né, Ingo? É verdade, Cássio. Esse formato novo é uma coisa que todo mundo ansiava. A gente já falava muito em outros programas no passado, em outros podcasts. Acho que a grande maioria dos pilotos não estava contente com aquela formatação do ano anterior, onde, no término da primeira prova, 2 voltas de intervalo, inversão dos 10 primeiros colocados, partiam para a segunda corrida. Aquilo era um derby de demolição. Sim. Ficava até feio visualmente, sabe? Onde muitas vezes pilotos que paravam na primeira corrida no meio, abasteciam o carro, seco o pneu quase novo, largavam, figuravam lá em 20º e de repente primeiro lugar. E era o vencedor final do dia, hein? Quer dizer, uma coisa pouco justa nesse aspecto. E essa formatação com uma corrida sprint no sábado, uma corrida mais longa no domingo, acho que é um quadro mais real em relação à competitividade da categoria. Eu gostei muito. O que você sentiu da pilotada lá, França, em relação são 2 corridas mais longas, né? A gente tem uma corrida de meia hora no sábado e uma corrida de 50 minutos no domingo. E o treino de classificação do sábado, ele define o grid da corrida de domingo e também de sábado com os 12 primeiros invertidos, né? Olha, Cássio, muito legal estar aqui com você, com o Ingo Hoffmann também, a lenda da Stock Car aqui, né? E obrigado ao Hiperfreios também pelo convite. Olha, é engraçado que em Goiânia a gente volta praticamente todo mundo no mesmo voo, né? Porque não tem muito voo direto para São Paulo, então eu estava lá com o Felipe Massa, encontrei o Felipe Batista, o Júlio Campos, muita gente no voo elogiando o formato. Claro que é aquela coisa, né, que o piloto sempre quer ganhar, então ele sempre, quem não foi bem vai falar que não ficou satisfeito. Mas esportivamente, eu como jornalista, eu cubro Stock Car há 23 anos, como fã há mais de 30, vejo corrida da Stock Car, eu achei muito bom esse formato pelo seguinte, pelo sentido de, o fim de semana cresceu, agora você tem um sábado com quali, corrida, quer dizer, você tem uma atração para quem vai na arquibancada, para quem está assistindo na TV. Público bem legal no sábado. Público bom no sábado, camarotes cheios Não, com um detalhe, desculpe te cortar, Rodrigo, proporciona mais retorno para os pilotos, claro. Entendeu? Tem 2 corridas, uma no sábado e uma no domingo. Então, de repente, o cara larga e tem um problema no sábado, no domingo ele vai bem. É o que aconteceu com o Felipe Batista. E eu até, né, eu tive a experiência no ano passado de eu fazer eu era repórter do canal GB lá, do Galvão Bueno, e eu lembro que o desafio que era você, no final de uma transição, tinha que entrevistar 6 pilotos, cara, porque assim, você tinha o primeiro, o segundo, o terceiro da corrida 1, o primeiro, o segundo, o terceiro da corrida 2, e às vezes o pessoal no ponto fala, não, vai lá no vencedor da corrida 2. E eu, como jornalista, falava, pô, mas o grande nome do fim de semana não foi nem o cara da corrida vencedor da 1, nem da 2. Às vezes foi o Gabriel Casagrande, que chegou em terceiro e quinto, e foi o man of the race. Sim. Então, era muito difícil você fizesse uma pesquisa com o público. Ó, acabou a corrida, você fala, vai, quem foi o grande nome aí da Stock Car? Eu tenho certeza que 90% fala, o vencedor da corrida 2. Sim. Então, isso foi corrigido, ainda bem que realmente precisava. E eu gostei também que uma novidade que pouca gente falou todas as posições marcam pontos na Stock Car agora. Então, isso criou também uma dinâmica de mais cabeça dos pilotos, do tipo, cara, antigamente já tô em 17º, quer saber? 17º nada, a mesma coisa. Não, você viu? Daniel Serra voltou pro box, arrumou o carro, ficou lá até o final. Thiago Camilo teve todo o problema lá, conseguiu voltar para a pista. Então, isso deu um grid mais bonito de se ver. Você falou em problema aí, a gente vai curtir todas as imagens aqui, vamos comentar em tempo real, mas antes disso, a gente vai ouvir o que você falou, né? O cara que ganha fica feliz na história.
Nesse novo formato, né, Rafael Suzuki fez o 12º tempo no treino de classificação no sábado. Isso para mim mostra o quão parelho é a Stock Car. O cara que faz o 12º tempo, se colocar ele na pole e ele fizer uma largada limpa, disparou. E uma corrida de 30 minutos, né? Deixa eu pegar um gancho que você falou aí. O que determina 70%, 80% da corrida é a classificação. Sim. É a classificação que você falou, é isso. O Rafa Suzuki fez o 12º, inverteu, largou na frente e foi embora. Não é que foi embora, mas ninguém pegou ele. Sim. É muito competitivo. Então, 70%, 80% se define na classificação. Ingo, tem uma coisa, né? A Stock Car é tão assim, né? Que tem quem tá assistindo, de repente fala, bom, beleza, então eu vou trabalhar para classificar em 12º. É impossível. Não dá, igual você acertar os números da Mega Sena, corrida, né? Você conseguia fazer. Da corrida 1 você podia, né? No formato do ano passado. Mas se você falar, não, eu vou fazer aqui um 12º tempo. Eu vi, por exemplo, eu entrevistei depois o Átila Abreu e o Cacá Bueno. O Átila Abreu ficou a 0,05 de seu 12º. Imagina, então assim, o fim de semana dele foi totalmente diferente. Calcular, Então assim, não tem como você calcular e ao mesmo tempo, claro, de repente um Casagrande, que se eu não me engano ficou acho que em 6º ou 7º, ele conseguiu ir bem nas duas corridas, porque ele não estava tão mal posicionado nas duas, e saiu como o líder do campeonato. Então, por isso que eu acho que esse formato foi muito bacana por isso. Ele premia performance, mas ainda dá a emoção de você ver um cara de 12º tendo chance de vitória. E outra coisa, a gente tem assunto aqui para ficar 10 horas se for o caso. Muitos pilotos que ganharam no passado em função dessa virada vão deixar de ganhar. Não vou citar nomes para não ficar feio, mas agora vai mostrar quem é quem. Vamos ouvir aí as palavras do Suzuki, que terminou ano passado em alta, né, como um dos caras que disputou o título até o fim e começou pé direito aí, a equipe Crown vencendo a corrida 1 de sábado. Rafael Suzuki, primeiro vencedor da temporada 2024 da Stock. Conta um pouquinho o sentimento de como foi essa corrida e sobre esse novo sistema, né? Afinal, primeira corrida no sábado, como é que é vencer ela e como é que foi? Foi mais difícil de dentro do que pode ter parecido de fora. A gente tinha que manter um ritmo, não podia economizar muito, o Júlio Campos estava num bom ritmo, o meu engenheiro veio me monitorando. Então a gente foi da curva 1 à última, 100%, e deu tudo certo, muito feliz, começamos o ano assim. E sobre os novos freios da Stock Car, o hiperfreio, o que você achou? Você acha que teve alguma mudança, melhorou? Acho que foi positivo, não tive nenhuma sensação de perda de eficiência durante a prova. Numa pista como Goiânia, que o calor, a temperatura ambiente é alta, então acho que está de parabéns, ele já passou no primeiro teste. Suzuki foi um dos protagonistas do final de semana e também vovó Suzuki, né? Brilhou aí na transmissão, mas vocês viram que o Rafa citou um pouco os freios, né? O freio novo da Hiper, os discos com nióbio, que dão mais potência na frenagem, né, Ingo? O pessoal teve que trabalhar um pouco a sensibilidade do pedal, agora é outra. Exatamente isso aí, deu muito mais... A primeira mordida, como a gente fala do freio, agora é muito mais eficiente. No passado, eles tinham que dar um soco com muita violência no pedal do freio para o freio atuar rapidamente. Agora, os pilotos tiveram que se readaptar, a gente fala atacar, e com mais suavidade no pedal do freio, de uma maneira mais lenta e progressiva. E os freios funcionaram maravilhosamente bem. E o pessoal que mais rapidamente entendeu isso é que levou vantagem. Alguns pilotos tiveram alguma mais dificuldade, mas acabaram se acertando. Tanto é que em Goiânia, que é uma pista que é extremamente desgastante no freio, eu me lembro lá nos anos 80, 90, muitas vezes acabava sem freio, literalmente. Tamborzão do Opala, às vezes não segurava. Mesmo depois do tambor, quando era disco na traseira, você tinha que economizar muito freio. E outro fato é o seguinte, na categoria hoje, tão competitiva como é um carro embaixo do outro, a capacidade de refrigeração é muito menor. Então os freios aguentaram muito bem. Realmente a questão térmica é um dos grandes desafios de freio em Curitiba em Goiânia. Saudosa Curitiba, que também tinha esse problema, né? Sim. Uma reta muito longa, freada forte. Um circuito parecido, né, Curitiba com Goiânia. Mas eu troquei uma ideia lá em Goiânia com o Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande, Felipe Fraga, todo mundo aí, só top drivers, né, para pegar as impressões justamente dessa, como o Ingo falou muito bem, dessa atacada diferente que o novo freio da Hiper está trazendo para a Stock Car. Bora conferir. Gabriel Casagrande, atual campeão da Stock Car. Não é fácil ganhar essa categoria tão equilibrada. Cara, freio mais sensível, o disco da Hiper aí tá exigindo um novo processo aí na hora de frear. Como é que tá sendo? Exatamente, ficou muito mais difícil da gente não travar os pneus. Os pneus não mudaram, né, do ano passado para esse ano, mas o freio tá mais eficiente.
Então, com certeza os pilotos estão tendo que ser um pouco mais leves no pedal. Ontem a gente já teve muitos caras aí fritando pneu. Eu tive que cuidar demais do freio, principalmente na parte final da corrida, que vai ser a metade da corrida de hoje. Então, ficou um pouco mais difícil para os pilotos, mas a gente sabe que está mais seguro. Conta para nós como foi essa aproximação aí da Stock Car com uma marca nacional como a Hiperfreios, olhando já também para o horizonte do carro novo que a gente vai ter ano que vem, né? Cachorro, a Stock Car é a principal categoria da América Latina. Para a gente fazia muito sentido ter a maior marca de freios da América Latina com a gente. E todo mundo sabe que a qualidade da Hiperfreios é inquestionável e os pilotos pedem cada vez mais performance. Então, a gente fez essa aproximação e deu super certo o casamento, estamos estreando aqui em Goiânia, mas acho que também olhando e mirando na nova geração do carro da Stock Car, que é um carro muito mais moderno, e a gente precisava ter o melhor à disposição. Vai ser um carro mais veloz, ou seja, vai precisar de mais força para parar, né? É isso aí. É tudo uma novidade para todo mundo, a primeira etapa que a gente está usando aí, os freios da Hiperfreios, e cara, para mim foi positivo, a sensibilidade do pedal é um pouco diferente, você tem que acostumar, mas ele é muito mais uniforme, é um pouco mais fácil de achar balança de freio e é isso. Alguns pilotos tiveram um pouco de dificuldade no começo, mas eu acho que é muito mais você saber modular, dosar um pouco mais esse freio aí e vamos que vamos. Então agora sim é o momento que você queria, né? Imagens da Corrida 1, vamos conferir aí como o pessoal já comentou, né? Uma largada muito boa do Suzuki e veio administrando. Foi uma corrida de... você tem que estar constantemente acompanhando ali na cronometragem. Então, por exemplo, Thiago Camilo foi outro, que apareceu, no fim, Thiago Camilo em terceiro ali no pódio, né? Uma estratégia que eu ouvi os chefes de equipe falar é o tal do undercut, né, que a gente vê na Fórmula 1, né? Então, se eles estão num grupo muito lento, né, Ingo, ele para logo, porque a janela é muito longa. A janela muito longa faz com que eles possam escolher. Então, se ele está num grupo muito lento, ele antecipa a parada, fica depois lá correndo meio sozinho, né, virando rápido, e depois vai para frente, né, Ingo? Na teoria é muito simples assim, porque na prática é diferente, né? Uhum. Se você para muito cedo na janela, até para poder evitar de ficar preso no trânsito, você vai chegar na metade do final da corrida com o pneu já mais gasto, entendeu? Tá vendo a rodada aí do Zezinho Mujatti, né? Começando pelas imagens da classificação, estreia, né? Muitas estreias. O Gabriel Rube apareceu ali também, o Zezinho Mujatti vindo da Stock Series, E o Zezinho né? estreou muito bem, me surpreendeu. impressionante. Me surpreendeu. E duas equipes estreantes também, né? A gente teve aí a Garra Racing lá do Sul, com o Rube e o Lucas Coll, e a ASR, Aparecida Speed Racing, né? Goiânia, aliás, Goiás, mais puro impossível com o Rafael Teixeira. Aí estamos vendo as imagens da pole do Felipe Batista. O Felipe Batista está sobrando na realidade, né? Na categoria tão competitiva como ela está hoje, ele enfiou 2 décimos e um pouquinho. É muita coisa. É muita coisa, realmente. Ainda brinquei com ele, ele tem a obrigação de sumir amanhã, porque um carro... Uma coisa importante, né? O carro aí, o patrocinador do Felipe Batista é o mesmo que era do Tony Canaan, mas agora numa equipe diferente, né? Sim, o carro da sim, Texaco andava na Full Time ano passado, agora tá ali na estrutura da Crown e o Felipe já chegando aí. E para quem não lembra, né, Cássio, eu trabalhei bastante tempo com o William Lube na época com a CIMED Racing, né? Eu trabalhei na Red Bull, mas não vou falar que ano, porque tô velho. Então, assim, para quem não conhece o W.A. Mateis, né, o W é de William Lube e os títulos do Felipe Fraga e do Marcos Gomes com a CIMED foram com o William. Então, essa equipe do Cacá Bueno com a Red e o Bull. Thiago Meneghel também era um outro parceiro. Então, quer dizer, foi uma junção de 2 grandes nomes da Stock Car. Então, eu acho que realmente vale a pena ficar de olho nessa equipe e que também parece que não, mas como o Ingo estava lembrando aqui nos bastidores, o Felipe Massa, que também teve um fim de semana excelente, né? No segundo lugar na corrida principal, também é dessa equipe daí com o nome TMG. Sim. E outro fator, ano passado eu fui meio que o coach do Felipe Batista, né? Então hoje eu não estou mais trabalhando com ele, mas fiquei feliz com a vitória dele, porque eu muito bem sei do tremendo potencial que ele tem, é um garoto espetacularmente rápido pilotando, e ele evoluiu muito. E aí já as imagens da largada da corrida sprint com o Suzuki em primeiro, o Felipe Batista em 12º, né? Foi, entre aspas, prêmio pela pole. Aí o cara também tem que cuidar para tentar fazer uma primeira volta limpa o que não foi aconteceu, o que aconteceu né? para muita gente, né? Não, então, eu ia falar justo ali, aquele 3 tentando fazer uma curva que só cabe um, né? Então não vai ter jeito, mas até ia comentar isso, por mais que tenha tido esse enrosco aí, pensa que isso aí é a corrida 2, né? Era a antiga corrida 2.
você vê que os pilotos estão muito menos agressivos do que eram naquela corrida 2. Por quê? Porque eles têm que preservar o equipamento para correr no dia seguinte a prova principal. Então, eu ouvi muitos mecânicos ali, aquela turma da borracharia mesmo, e eles falavam que isso, acho que vai ser mais trabalho pra gente esse formato, porque era natural que houvesse mais acidentes, mas até, Ingo, você lembrou isso, né? Que não teve tanta pancadaria na corrida 2. Não teve, mas mesmo assim eu achei que teve, a gente viu 3 enroscos na primeira volta aí. Achei um pouco demais. Um pouco excessivo, né? O Cacá Bueno e Átila ali também sobraram. O interessante é que é o seguinte, né? Como a segunda corrida do final de semana agora é uma corrida longa. Muito longa. O cara pode ter a paciência, né? Até o ano passado a gente tinha uma corrida mais curta na segunda. Aí sim estimulava muito essa pauleira, vamos chamar assim. Uma dinâmica que eu achei legal, Cássio, de ver nesse formato novo é a regra nova de push, né? Então, ou seja, a regra nova de push é a única coisa que liga as duas corridas em estratégia. Quer dizer, você tem 44 pushes. Se você quer usar tudo na primeira, você pode. E uma coisa importante, desculpa te cortar, só para esclarecer pra galera. São 44 pushes, ano passado eram só 12, e cada push dura só 8 segundos. Isso. Não tem aquela limitação como era, antes durava 25 segundos, né? Tem um intervalo bloqueava grande. uma volta quase. Então agora você pode, igual o Nitro o no Nitro videogame, do você pode pra queimar tudo de uma pessoa, né? Exatamente por isso que criou uma dinâmica legal. E a gente viu, por exemplo, o Rafael Suzuki. Você fala, poxa, mas por que ele na corrida 2 deu uma apagada? Porque ele queria ganhar a corrida 1. Então ele gastou os pushes e sabia que a corrida 2 para ele, que é a corrida principal, realmente não é a atração aí do fim de semana. E a gente sabe que isso valeu como estratégia, mas eu acho que também para a gente tentar ver uma corrida 2, uma corrida principal mais movimentada, algumas pessoas sugeriram de repente ter alguma dinâmica de pneu, alguma coisa de estratégia, combustível, mas acho que o formato é esse, né, Ingo? O formato tá legal, eu gostei, porque, como eu falei agora há pouco, agora vai mostrar quem é quem. Sim. Aquela história de inverter o grid ficava um resultado meio fake, né? Uma coisa não tão real. E essa coisa que você podia sacrificar muito a corrida 1 em prol da corrida 2 em matéria de estratégia, e com né? Agora ponto que foi dito aí que eu não tinha nem me atentado, a pontuação vai para todo mundo, entendeu? Então o cara continua andando. Então tivemos ali o pódio, Rafael Suzuki, Júlio Campos e Thiago Camilo, né? O Júlio Campos também começando o ano com força. E com a Poli Motorsport, que também né, eles estão numa outra equipe, né? Agora a Lubrax, ela fez mais ou menos como a Shell fez, ela separou, né, os investimentos em duas equipes e as duas foram bem. Então acho que para eles foi um fim de semana interessante. Temos aí o top 10 produção da corrida sprint. Vamos conferir a arte aí pra gente não esquecer ninguém. Tá aí, ó. Depois a gente veio com Casagrande, já vamos falar mais do Casagrande, Ricardo Zonta, Bruno Batista, Zezinho Mugiati, Lucas Forest, Ricardo Maurício e Guilherme Salas. O Zezinho Mugiati surpreendeu, realmente. Foi muito bem. Eu honestamente não acompanhei a carreira dele até então, eu sei que ele foi campeão ano passado na... Como é que chama? Não era a antiga Light? Stock Series, né? Antiga Light. Pra mim é Light. Sempre vai ser Light. Eu não botava fé que ele fosse ter essa performance, tá? De parabéns. E uma coisa interessante também, né? Que a escada que a Stock Car proporciona agora é muito nítida, né? O piloto que é campeão do Turismo Nacional ganha uma premiação para subir para a Stock Series e o campeão da Stock Series ganha uma premiação para subir para a principal. O Zonta e o Casagrande são esses caras aí que nos últimos anos na Stock Car usando a linguagem do futebol, né? Não pode deixar chegar. Eles estão sempre ali somando pontos e chegam vivos e fortes no fim do ano, né? Não, o Ingo gesticulou ali, achei que... Não, e uma coisa sobre isso. Então, o Casagrande, eu conversei bastante com ele depois da corrida. A intenção dele não é que ele quer chegar em quarto e quinto para liderar o campeonato, mas é aquela coisa, você é piloto, você sabe. O Ingo, então, dos 12 títulos dele, 11 deve ser assim. Naquele fim de semana que você não é o mais rápido, colete pontos. É isso aí, esse é o caminho. E aí ele fez exatamente isso. Então, o carro do Casagrande foi o mais rápido do fim de semana? Não foi. O carro mais rápido é como o Ingo falou, foi o do Felipe Batista. Isso estava nítido. Mas o Felipe Batista não teve uma boa corrida 1, né? Ele no sábado não teve uma corrida boa 1. Sim, mas aí, pegando um gancho do que você está falando, Rodrigo, de repente... Eu não falei com o Felipe que aconteceu na corrida 1 que ele ficou envolvido lá e rodou. De repente faltou um pouquinho de calma, entendeu? Não sei o que aconteceu, não sei. Pode ser. Mas, sabe, e o Casagrande talvez já tenha essa tranquilidade, essa lucidez. Mais sabe? experiência, né? Tem que marcar ponto, tem que chegar lá no final, entendeu? Vamos passar para a corrida 2 aí, produção? Temos imagens. Corrida 2, a corrida...
a feature race, né? Feature Corrida principal, vamos chamar assim. 50 minutos para mim é uma duração muito clássica de estocar, né? Voltou o tempo lá de trás, durante muitos anos a corrida tinha 50 minutos. Chegou até 1 hora, depois durante muitos anos foi 50 minutos, depois encurtou para 45, mas o médio era 50 minutos, que é um tempo legal, eu acho que é uma coisa justa. O piloto tem que administrar pneu. Exato. A estratégia da troca do pneu, como nós estamos falando agora, é importante. A janela é muito grande da segunda volta, ou da sexta volta até a penúltima, a janela é muito grande, influencia muito na estratégia, mas acho que tem um ponto negativo. Você não consegue acompanhar, de repente o cara para muito cedo, ele está na classificação lá em 18º, aí no final ele aparece em terceiro, você não consegue saber como é que está o quadro real da classificação. Só para a gente passar por todas as mudanças também de formato, né? Como é que funciona então? Agora na corrida 1, o piloto é obrigado a trocar um pneu, e na corrida 2, no domingo, a principal, é obrigado a trocar 2 pneus. E a janela disso aumentou, praticamente a partir da quase segunda, a corrida inteira. Quase a corrida inteira, justamente para tentar não ter aquele congestionamento no box. Né? Mas eu concordo, Ingo, eu acho que você ter uma janela no finalzinho, um pouquinho mais, faltando 10 voltas, todo mundo tem que já ter feito. Por quê? Porque você deixa... Você tem para quem está assistindo, eu estava ali no box, eu sei como é que é. Uma hora eu ficava perdido, eu falei, cara, aquele parou, não parou, que lugar que está? A gente teve uma incidência alta aí o caso do Fraga, acho que foi mais uma pancada de suspensão mesmo, mas depois a gente teve um problema muito insólito, né, dos dois carros da Eurofarma, né? Eu tenho uma teoria sobre isso, que eu acho que, daí eu quero ver a opinião do Ingo Hoffmann, que é um cara que está acostumado com a pressão. Eu acho que assim, a troca de 2 pneus era comum na Stock Car para você preparar o carro para corrida 2. Ela nunca era feita sob pressão. Você sabia que já ia abandonar aquela corrida, então os mecânicos estavam acostumados a trocar 2 pneus. De repente, agora valendo posição, trocar 2 pneus, não sei, Ingo, acho que de repente deu um componente ali de mais pressão para eles. Com certeza, Rodrigo. Eu estava acompanhando a troca do pneu lá do nosso box, do carro inicialmente do Dani. Do Dani. Uhum. Eu vi a nossa troca do Arthur e do Gianluca, mas eu fico olhando tudo, né? Aí quando trocaram o pneu dianteiro esquerdo do Dani, eu vi uma porca rolando, atravessando o pit lane. E ele saiu, caiu a roda. Eu não sei se na pistola tem outra porca já preparada para encaixar. Eu acho que não. Sim. Que talvez se você vai trocar um pneu, você já deixa pronto. Eu não sei se tinha, mas eu vi a porca rolando lá. E logo na sequência o Ricardo Maurício parou. Eu pensei comigo, agora a cabeça desses mecânicos está atrapalhada. Sim. E deu problema no carro do Ricardo. Né? Mas eu também já ouvi que parece que uma das porcas, que o Ricardo, parece que o fio de rosca espanou. Sim. Alguma coisa assim, entendeu? Ou se foi realmente a gente fala brain fail, uma falha memória dos mecânicos que ele está tão tensionado que não conseguiu fazer. Agora aí, ó, uma das imagens da corrida também, a questão, caiu a força, né, a energia em todo o autódromo em Goiânia, esse inflável aí desinflou, né, e azar do Thiago Camilo, que não tinha nada a ver com a história, não tem o que fazer ali, né, não dá pro piloto parar e esperar. Não tem o que fazer, ó. Mas um número interessante do final de semana, ainda em relação à RC, né, o Daniel Serra faz 6 anos que ele chega disputando o título na última corrida, ganhou 3, não ganhou 3, e ele foi o único cara que zerou no final de semana nesse último formato. Ele não fez 75% em nenhuma das 2 corridas. E eu já ouvi gente falando que isso vai dar uma chance para quem foi bem nessa corrida poder marcar o Daniel Serra. Por quê? Porque são só 4... Quantos descartes então, tem? São só 4 descartes, né? Então, parece muito, mas agora são 24 corridas bem diferentes. Então, 2 zeros é ruim. No caso do Daniel e outros, eu comento sempre a mesma coisa que você falou, Cássio. O Dani está 6 etapas na final, ou campeão ou vice. Quer dizer, isso mostra o fantástico piloto que ele é. Né? Excelente. E dentro de uma categoria tão competitiva como essa, onde você tem do primeiro, muitas vezes, ao 28º, 30º colocado, 1 segundo de diferença, na teoria, todo mundo teria que estar disputando o título. Mas são sempre os mesmos, 4, 5 ou 6. Mostra a cabeça de como encarar a corrida, entendeu? E com mais um asterisco importante aí, né, Ingo? Daniel Serra e Felipe Fraga, aí agora as imagens dos problemas de Isso é do Ricardo. Eles chegaram em condições de título aí em alguns anos recentes, sem correr todas, né? Porque estão correndo lá fora também. Exatamente.
Quer dizer, isso é o que eu estou trabalhando agora com o Arthur Leist e com o Gianluca Pentecosta. Falo para eles, a primeira coisa que tem que fazer é terminar a corrida, entendeu? Claro. Isso é mais importante, sabe? E o Leite foi muito bem, né? Foi A muito primeira bem, corrida dele muito bem, terminou. A muito gente bem. viu lá o top 10, mas Muito ele bem. ficou em 11º na corrida 1, que foi a Muito primeira bem, corrida aham. dele da Stock Car. Como titular, foi muito bom mesmo. Eu fiquei muito feliz por ele, particularmente, porque ele está numa condição excepcional. Tanto é que eu conversei com ele e com o Gianluca na quarta-feira, antes de irmos para Goiânia, perguntei, vocês têm noção da chance de ouro que vocês têm na vida de vocês? Sim. Sabe, eles estão correndo em 2 carros com super patrocínios, numa equipe top, sem ter que botar dinheiro, entendeu? É uma condição excepcional isso, entendeu? Desculpa, Ingo, só fala mais retinho no microfone aí. Tá, e o Arthur, eu percebi, ele no sábado, na classificação, eu conversei com ele, ele falou, ó, 70% é a classificação. Eles não classificaram tão bem por problemas de carro. Eu percebi que o Arthur estava um pouquinho tenso. Mas com o resultado da primeira corrida de sábado, que ele chegou em 11º, fez um corridaço. Eu percebi na cara dele, tirou o peso do mundo das costas dele, entendeu? É bonito de ver isso aí, sabe? Porque eu falei para ele, agora, você já entregou teu cartão de visita, você já sabe o que você sabe fazer, entendeu? Daqui para frente relaxa. E frisar também as marcas que estão apostando nesses 2 meninos aí, dando oportunidade para os jovens, né? E o Maurício Ferreira, que é o grande chefe da isso Fulltime, na realidade ele é o cara que incentiva muito, ele consegue mostrar para os patrocinadores que tem esse valor de você apoiar os jovens talentos. Sim, isso é uma iniciativa 100% do Maurício, 100% dele, é muito louvável isso aí. Tanto que, né, o Leist, você acha que você estava nessa corrida em Tarumã, né? Que no ano passado ele substituiu o Tony Kanaan. Sim. E aí ele foi muito bem, foi ele muito conquistou bem. O melhor resultado daquele carro no ano. E aí foi uma maneira também de você falar, não, ele merece uma chance de titular pro ano que vem. Então a gente viu muito isso na Fórmula 1, né? Na Fórmula 1, às vezes, um super sub ali, o cara substituto vai, então deu certo. 2 caras que fizeram carreira lá fora, né? Tinham pretensões no caso do Petekoff, até de Fórmula 1, né? O Leist estava um pouco no caminho da Índia ali, e quando Mas quem está no caminho da Índia é o irmão do Arthur. Não, o Leist também, o Arthur também. Fórmula 4, vice-campeão da Fórmula 4 norte-americana. E aí, ó, Batista na ponta dos dedos, não perde mais. Aí, ó, citando o Galvão, citando o Theo José, como se eu narrasse alguma coisa. A felicidade no boxe. Então, ó, esse coisa que você falou, Cássio, o retorno para o patrocinador que investiu e teve a corrida 1, que é a principal, e está mostrando a vitória, né, Ingo? Isso que você é importante. Porque antes você tinha 2 patrocinadores dividindo e geralmente quem aparecia na televisão, na transmissão ao vivo, era o cara que vencia a segunda. E agora vamos ver se aparece não entrou, mas o Gabriel Casagrande saiu do carro, ele e todos, né? Daí depende muito do cara que transpira mais, transpira menos. Eu transpiro muito. Parecia que tinha saído uma banheira. Mas a temperatura deu de 65 graus, né? 65 dentro do carro. Absurdo. Tava difícil pra gente gravar a entrevista, Cássio, imagina pra eles. Não, e Goiânia, aquela coisa, aquele bafo. Muito abafado, cai um temporal, né? Depois... se você não gostasse do tempo, era só esperar 10 minutos que mudava. Mas Goiânia sempre foi assim. Sempre foi. Eu me lembro lá atrás, nos anos 80, uma vez, por brincadeira, botamos um ovo no chão. Fritou ovo, no asfalto. Sempre é assim quente lá. E aí o que a gente estava falando antes, né? A exigência máxima dos freios, aquela reta de 1 km nesse calor. Vamos colocar aí a classificação da corrida 2, top 10. Tá aí, ó, vamos conferir. Eu chamo de corrida principal também. Corrida principal, é melhor o nome, corrida principal mesmo. Então aí, Felipe Batista, Felipe Massa, companheiros de equipe, né, de TMG. O Felipe Massa que ganhou 2 das 3 últimas corridas do ano passado, começando esse ano com o pé direito. Olha, é o primeiro ano que a gente pode dizer que o Felipe começa como candidato ao título, né? E não só isso. As que ele ganhou no passado foi na história da inversão do grid. 2, Vamos ser honestos, entendeu? Agora ele mostrou mesmo. E aí, Casagrande, né, um pódio, sai como líder do campeonato, Rubens Barrichello, Lucas Forest, Júlio Campos, Nelson Piquet Jr. teve uma briga bem boa também com o Rubens no começo ali da corrida, deu para ver muito essa questão do uso dos pushes, né, o cara vinha por fora, assim, sai umas ultrapassagens um pouco em lugares fora do padrão, né, fora do padrão. E eu comentei isso com a equipe, falei, o ano passado, que tinha o push longo, o pessoal, de uma certa forma, aspas, se acomodou. Só vou ser ultrapassado na reta, só vou passar na reta. Como se fosse um DRS, né? Só que agora, o cara pode dar um push em diversos lugares distintos, entendeu? Tanto é que em Goiânia, nós treinamos com os meninos lá. Falei, puta, tinha um lugar que não adiantava dar um push. Agora tem outros, entre uma curva e outra, você pode dar um push e passa. E o piloto que não está acostumado com isso, fala,
que só vão me passar na reta, tem que ficar esperto, entendeu? Porque de repente tem um carro do lado ali. E, inclusive, eu acho que, né, Ingo, a gente viu que o push, às vezes antigamente a equipe, eu lembro de rádio, falava, lembrava de dar o push, era meio no automático. Agora não, né? Agora meio que o piloto pode decidir ali na hora que se Com vai dar ou não. certeza, é decisão dele ali na hora. Temos a tabela de pontuação do campeonato, produção? Então põe na tela aí, por gentileza. Vai ficar bem claro, né? Fica uma coisa meio NASCAR, assim. O 0, além do descarte, vai te custar muito, muito, muito. Então, Casagrande líder com 111, Júlio Campos tem 105, Felipe Batista 92. Você vê como o Batista vencendo a corrida que mais vale no final de semana, mas se dando mal na primeira, paga pesado, né? Quase 20 pontos atrás ali do Casagrande já. Cássio, e o Lucas Forest, que fez um fim de semana sólido, mas ali, isso aí. Discreto, né? Discreto, assim, isso aí. O sétimo, acho que na corrida 1 e quarto ou quinto na principal, tá lá quase empatado com ele. É o mesmo caso ali, Massa e Barrichello fizeram corridas principais muito boas, mas não foram tão bem assim na primeira, mas estão aí no bolo. E aí o Suzuki, vencedor da corrida sprint. Guilherme Salas, olha, até me surpreendeu. Tipo, não viu o Guilherme Salas esse final de semana? Um abraço aí pro... Aliás, é difícil não ver o Guilherme Salas se ele sorrir, né? Com aqueles dentes mais brancos do Brasil, mas é isso, tá correndo com a cabeça. E Enzo Elias também surpreendendo ali. Mas você vê que tem um gap mesmo ali. Você vê que realmente esses 8 primeiros nomes, né? E também acho positivo o fato do Rafael Suzuki. Isso aí, vencedor da corrida sprint, né? A corrida menor. Foi bem? Foi. Mas tá ali em oitavo, sétimo. Então, quer dizer, se você quer o campeonato, né, Ingo? Você não vai ficar só ganhando corrida mas, sprint. por exemplo, no Suzuki, ele gastou muito push na primeira corrida. Sim. E ele pagou por isso na segunda. Exatamente. Então, mostra aí na pontuação. Quer dizer, eu acho que todo mundo agora vai começar a entender isso. Talvez na próxima etapa já mudar um pouquinho essa dinâmica de como usar. Mas também tem outra questão, né? De repente, por exemplo, o Rafael Suzuki. Foi extremamente importante ganhar a primeira corrida. Claro. Equipe nova, casa nova, patrocinadores novos, entendeu? Então, tudo isso é importante. Tem um caso até o oposto disso. Rafael Teixeira, né? Não estreando na categoria, né? Já tinha feito uma corrida ou outra, mas equipe nova, eles tiveram problemas nos treinos. Ele gastou todos os pushes na primeira corrida justamente para tentar pegar uns pontinhos. Na corrida 2, não largou, teve problemas técnicos, ou seja... Deu certo, né? Às vezes garante hoje e se preocupa com amanhã, né? E até por isso que é bom você ter separado os finais de semana, né? Você tem a corrida do sábado, você pode fazer isso. Eu cansei de entrevistar piloto no grid, falando assim, eu tô largando aqui em 20º, mas eu vou fazer uma corrida para fazer a largada para a corrida 2. Aí beleza, aí o cara ia lá, largava às vezes na pole invertida, aí tomava uma pancada na corrida 2 e acabava o fim de semana dele. Então assim, ele tinha abortado a corrida 1, e tinha programado tudo para 2. Na largada tomava uma pancada. Então, quer dizer, agora são duas provas distintas. Né? A gente tem uma imagem especial aí também escolhida pela nossa produção, uma imagem marcante do final de semana, a hiperimagem. Belíssima iniciativa da Stock Car, né, homenageando esses dois nomes tão históricos do automobilismo brasileiro que recentemente nos deixaram aí, Wilson Fittipaldi e Gil de Ferran, os cascos de cada um aí. Pegar um gancho, de novo, eu falo muito pegar gancho, né, mas o Wilsinho foi um cara de fundamental importância na minha carreira. Eu devo muito, muito a ele. Ele que me levou para a Europa, ele que me deu chance de pilotar a Fórmula 1, graças às portas que ele me abriu, eu consegui alcançar o resultado que eu tive. Então, eu já estava, de uma certa forma, esperando que isso fosse acontecer. Ele já estava bem mal nos últimos tempos, mas foi um cara de fundamental importância dentro do automobilismo brasileiro. Essa homenagem foi muito legal. Eu arrisco dizer, Ingo, 2 unanimidades, né? É difícil achar uma pessoa que tenha algo ruim para falar de Wilson Fittipaldi e de Gil de Ferran. Verdade. Exatamente. Inclusive, no Wilsinho, eu fiz uma matéria na Forbes sobre a equipe Fittipaldi, né? Falando que ela já ganhou de McLaren, já ganhou de Ferrari, já ganhou de Williams, né? Nomes que se estão aí até hoje e que não foi tão valorizado, né? O Ringo viveu isso na pele, né? E, cara, a quantidade de gente falando, poxa, por que não valorizaram na época? Hoje a gente tem uma mídia que consegue entender isso, né, Ingo? E pelo menos, assim, de uma certa forma eu fiquei feliz e falei, bom, pelo menos hoje se reconhece a história do Wilsinho, né? Mas como a gente sabe, sempre fala, Rodrigo, o brasileiro não tem o hábito de reverenciar os nomes do passado. Sim. Isso é um fato. Eu já cansei de falar isso, entendeu? Mas como você falou bem, Rodrigo, foi bacana essas homenagens todas.
Eu tive no sábado passado em Interlagos, quando deram a volta com... Eu estava lá Wilson, também, foi muito bonito. Foi muito bonito. Depois, no domingo, eu fui no enterro dele. O Christian foi brilhante no que ele falou lá. Quer dizer, foi realmente bonito de ver esse fechamento do ciclo do Wilson, entendeu? E o Wilson e o Emerson foram tão importantes na minha carreira. Vocês sabem que eu corri a vida inteira com o número 17. Sim. Você sabe por que eu corria com 17? Por quê? Porque o Wilson corria com 7, o Emerson 77. Eu era moleque, acompanhava. Aí eu falei, quando eu começar a correr, quero pegar um 7 que é por causa deles. Botei um na frente para não ficar igual. Sim, que e demais. o 17 acabou sendo extremamente marcante na minha carreira, por causa do Wilson e do Emerson Fittipaldi. Uma coisa assim Demais que acho que essa. dá uma boa dimensão, né? A equipe Fittipaldi foi um carro de Fórmula 1 100% concebido, construído e operado a partir do Brasil Sim. e fez pódios na Fórmula 1. A equipe Haas, né, a única equipe americana do grid que não faz tudo nos Estados Unidos, é a Dallara que constrói o monocoque na Itália, tem um centro técnico Compra um na câmbio, motor da Inglaterra, Ferrari, etc. A Haas está na Fórmula 1 desde 2016, estamos em 2024, até hoje não fez um pódio. Não, exatamente. E numa época, né, que você falou, imagina, eu já ouvi, aí tem que marcar outro podcast pra gente falar tudo isso, mas eu já entrevistei o Ingo falando das dificuldades, também o Ricardo de Vila, que projetou o carro, as dificuldades que era de você fazer coisas aqui na Embraer, em São José dos Campos, depois tinha que mandar para lá, na Inglaterra. Quer dizer, a logística que a tecnologia hoje tem, naquela época não tinha, então é realmente muito bonito a gente saber que o Brasil fez parte dessa história, a única equipe sul-americana, hein? Sim. Desde que os nossos irmãos os argentinos adoram corrida Sim. e não Nunca tiveram fizeram, essa né? ousadia de montar uma equipe de Fórmula 1. Não, o Wilson foi muito, muito corajoso e muito empreendedor. Sem sombra de dúvida. O França comentou, né? Daria pra gente fazer um outro podcast, né? Falando de histórias Aqui tem aí. assunto, viu? Então, mas a gente vai dar uma palhinha, porque a gente tem o causos do Ingo, né? A cada etapa aí, o Ingo... o número de total de largadas na Stock Car você tem de cabeça, não? Não tenho. Mas são aí Mais de 20, muitas viu? centenas. Mais de 20. Não, eu sei que recentemente a gente fez uma ação, lembra que o Cacá Bueno igualou o seu número, porque sim. na época do Ingo eram 10 provas por ano, né? Sim, ou 12. sim. E agora são 24. Sim. Então aí o Cacá, tendo menos anos, chegou. Então acho que é 350, alguma coisa assim. Mas não dá para comparar hoje. Cada fim de semana são duas provas. Exato. Mas aí a gente está escolhendo aí ao longo dessa temporada, a cada pista o Ingo vai contar um caos dessa pista. Eu vou então... pensar bem nos casos. Eu tenho uma palestra que eu falo, chama Uma História e Muitos Causos, né? Mas meu caos não é de pescador, são casos verídicos, né? Bora ouvir o caos do Ingo de Goiânia, então. Vou contar um caso que aconteceu dos muitos aqui na pista de Goiânia. Aquilo foi bem emblemático, que eu estava até lembrando com o pessoal aqui ontem, que caiu aquela baita chuva logo depois da classificação. Foi o ano de 1990, alguma coisa, 6 ou 7 por aí. Eu estava em segundo lugar na corrida, entrei na reta, primeiro colocado era o Fábio Sotomayor, que foi campeão. Eu em segundo, eu vi no final da reta o céu preto. Eu falei, cara, eu tenho que ficar atento porque essa chuva vai chegar. Terminamos essa volta, na outra volta que eu entrei na reta aqui, da linha de chegada para frente, estava totalmente molhado. E antes da linha de chegada, seco. Parece que tinha uma risca no chão, aqui seco, aqui molhado. Como eu já vim atento aí, na hora que eu entrei na chuva, eu já puxei o carro para dentro, porque eu estava pneu slick. Então, slick que simplesmente não tem aderência na chuva. Eu puxei o carro totalmente por dentro, para se correr na terra, vai ter um pouquinho mais de gripe. E vim com o carro escorregando, rodando. Aí o Fábio Sotomayor, que era o líder, saiu reto, final da reta, em resumo, 13 carros saíram reto, alguns atravessaram as placas, pularam para o outro lado do guarda-reio, e eu fui rodando até o final da curva 1, mas com o carro controlado, eu voltei devagarinho, rodei umas 2 vezes nessa volta, e foi o único que conseguiu passar a linha de chegada aqui. Esse foi um caso onde realmente muitos carros foram totalmente destruídos, mas felizmente ninguém se machucou. O caso meu que aconteceu em Interlagos, em 1980, foi quando eu ganhei o primeiro campeonato de Stock Car. Foi justamente na corrida final em Interlagos que me sagrou campeão. Eu tinha uma certa folga de pontos por segundo colocado e o meu carro quebrou. Mas em razão da folga de pontos, a pessoa que poderia tirar o meu título não chegou na posição suficiente para marcar pontos. E no final da chuva, que é uma baita de um temporal de chuva muito forte, aí me deram um banho embaixo do ralo de água para festejar o campeonato.
Daí, né, fato é que temporal em Goiânia não é novidade Não é nenhuma. novidade nenhuma, nenhuma. E no sábado deu uma baita chuva lá, não. Foi aquela chuva que chove de lado, sabe? Então, a chuva e o vento Não, assim. inclusive, o ano passado teve uma chuva nesse tipo, nesse nível lá que virou um carro. Você soube disso? Sim, sim. O carro de estacionamento, a chuva virou ele. Eles têm até um protocolo agora em Goiânia que é alerta de temporal, que daí você tem que ficar em alguma construção de alvenaria para não ficar em estrutura de tenda, porque realmente a chuva quando chega... Lá da Full Time, não É. sabe? Ela tava tudo pendurado, cada um numa haste lá para a tenda não sair voando. Eu ainda brinquei, agora vai dar um raio, que é tudo alumínio aqui, vai morrer todo mundo eletrocutado. Pô, mas São Pedro foi gentil no domingo, né? Solaço, casa Foi. cheia. Foi. Goiânia é sempre um palco de gala aí para Stock Car. Ingo e França, agradeço muito de coração, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu aí também agradece tudo que vocês acrescentaram aqui. O nosso tempo já está encerrando, mas que satisfação esse primeiro Hipercast. A gente vai estar aí pelo menos 7 vezes ao longo desse ano fazendo essa resenha quente do final de semana aqui. A gente está falando de daqui a 3 semanas temos etapa no Velocitar, aí depois, em 22 de abril, Interlagos. Novamente vamos ter Hipercast e queria manifestar aqui a minha satisfação, o meu orgulho de mais uma vez estar em mais um projeto com a Hiperfreios. Acho legal demais, Ingo, você que é um pilar aí da Stock Car, ver uma marca 100% nacional, trazendo tecnologia inovadora para a principal categoria, que a gente fala muito Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro, mas na verdade é do automobilismo latino-americano, né? Cara, eu vou te falar um negócio, Cássio, não é do latino-americano, eu acho que do mundo. Não existe uma categoria que eu saiba, onde o grid de largada é tão apertado, tão justo, onde os 30 carros estão dentro de um segundo. Não existe nada igual. Então é uma categoria absurdamente competitiva. Se tiver uma mais competitiva que a Stock Car, eu não conheço. E para mim é um prazer muito grande aqui estar representando a Hiperfreios como embaixador. Eu continuo nativa no meio do automobilismo, minha imagem sendo usada, eu podendo representar uma marca como a Hiperfreios é muito legal. Aí a gente falou, né, de Wilson Fittipaldi e Gil de Ferran como unanimidades. Igor Hoffmann é uma unanimidade, não é, Rodrigo França? Com certeza, pra gente é uma honra, né? Você vê, já gravei várias entrevistas, podcasts, todas as vezes que eu tenho chance de encontrar o Ingo no autódromo, eu falo, vai, me ensina mais um pouquinho, né? Porque são 12 títulos da Stock Car, fora essa experiência de Fórmula 1, e a experiência de vida, né? Acho que o Ingo também, como ele falou, ele consegue mostrar até hoje os ensinamentos do automobilismo para a vida, não só de quem gosta de corrida, né? Ele dá palestras para quem vai no mundo corporativo, dos negócios, então é muito legal ter os ensinamentos dessa lenda aí. Legal demais, a gente tá falando, né, de Stock Car, mas olha aqui, ó, a camiseta. Meet Cup já acelerei, Copa HB20 estou acelerando esse ano com Hiperfreios, Copa Joy também já acelerei, a Hiper realmente tem o automobilismo, o desenvolvimento da pista para a rua no DNA, então se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os episódios do Hipercast. Siga @hiperfreiosdiscos também. A gente está fazendo um material, aliás, inclusive com a ajuda da equipe do França lá em Goiânia, um material de bastidores muito rico nos finais de semana. Tem pitacos do Ingo ali também ao longo do final de semana. E a gente volta com o próximo Hipercast depois da etapa de Interlagos em 22 de abril. Valeu demais, cuidem-se bem. Aquele abraço, até a próxima e deixa o seu pitaco aí nos comentários. Vamos seguir a resenha nos comentários falando muito de Stock Car esse ano. Valeu demais. Valeu.